de lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens. O princípio era o verbo. Intervir. Intervenção militar. O sujeito era o Coronel Mourão. O bode expiatório, a insegurança nacional, que mesmo assim continuou, e só o povo sentiu. Ficou o silêncio e o medo. Houve quem lutou e enfrentou a repressão, sofreu a tortura e a... Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para estrofe pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba exaltação. Atenção, tudo perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Aquilo foi adiado, provavelmente com o suicídio do Getúlio Vargas, chega nos anos 60 no Brasil. A ditadura militar, a tomada do poder pelos militares, que já estava sendo gestada ainda na era Vargas, ou no final dela, ainda tem um período aí, um hiato, né, com a chegada de Juscelino Kubitschek, depois uma meteórica aparição política do Jânio Quadros. Esse quadro não se sustenta da forma como estava a partir do momento em que se acirram os ânimos aí com a Guerra Fria. E o Brasil, como quase todos os países da América Latina do período, mergulha nesse momento tenso, nesse momento de impasse, onde aquela democracia que estava ainda muito incipiente dentro da realidade nacional se perde completamente quando os militares tomam o poder e não conseguem desfazer toda a estrutura repressiva que eles colocam. Até porque nós acreditávamos que aquele regime não ia durar muito tempo. Foi em dezembro de 68, 13 de dezembro de 68, com a promulgação do ato institucional número 5, que aí acabou. Acabou o Congresso, acabou o habeas corpus, acabou a liberdade democrática, liberdade civis. Aí foi um destrambelhamento total. Aí foi o império da tortura, das prisões, da perseguição, do exílio. Aí nós mergulhamos no lado mais sombrio do regime militar. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir ou apontar, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. Comunico ao Congresso Nacional, o senhor João Goulart deixou o governo da República. Enquanto a nação toda era conclamada a celebrar o 7 de setembro com civismo, com patriotadas, desfiles, o Pasquim coloca uma legenda naquele famoso quadro do Pedro Américo, ao invés do Ordem e Progresso, eles colocam lá, eu quero Mocotó, que era uma brincadeira. Na época havia um grupo musical, o Trio Mocotó, que fazia muito sucesso, e só por causa do Mocotó no 7 de setembro, todo o time do Pasquim foi preso, e mesmo assim o jornal não deixou de sair. Dá, por exemplo, espancamento de atores no palco, como a peça Roda Viva, onde Marília Pêra estava trabalhando, e o
pessoal do comando de caça aos comunistas entrou pelo palco adentro, espancou os atores, quebrou o cenário, espancou o público. Eu mesmo tive um problema desse em Salvador, em 1976, se não me engano, 1976, pois nós descobrimos que haviam 19 policiais infiltrados na plateia do teatro para realizar uma provocação, para bater no público com cacetetes e nós. E eu, com muita habilidade, consegui levar a peça até o final do primeiro ato e aí chamamos a polícia, porque havia um grupo de baderneiros no teatro. Quando a polícia chegou, que foi identificar o chefe dos baderneiros, ele era um major da polícia militar, ele era superior ao tenente que chegou, deu voz de ordem de prisão, enquadrou o tenente, aí teve que vir um outro coronel da polícia militar para botar ordem. Isso ocorreu entre o intervalo, entre o primeiro ato e o segundo ato. Isso era fazer arte. Fui preso em 1979, em Belo Horizonte. Eu era técnico de uma companhia e conspirava contra a ditadura, escrevia, panfletava, ia para as fábricas. A ditadura já estava consolidada, já tinha acabado a guerrilha. Só estavam pegando mesmo os remanescentes. Eu era ligado ao pessoal do MR8. Tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil pra gente, né? Falar disso. Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos com as atrocidades praticadas contra os outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados. Vamos lá! Me suicidem! A pior foi me levarem para a beira da Pampulha de madrugada e perguntar se eu sabia nadar. Aí eu falei, sei. Aí um idiota lá, um torturador, sabe nadar com essa pedra amarrada na perna? Enfim, mas aí tiveram um bom senso, né? Eu era jovem, tinha 24 anos só. Me levaram para a Polícia Federal e felizmente eu tinha um parente lá que era manda-chuva lá, um banco da cidade lá, um tio meu, Agostinho Cabral, foi lá e me tirou das mãos deles. Uma vez eu fui detido em Ouro Preto durante um festival de teatro, frio desgraçado naquela cadeia de Ouro Preto, só de grades, sem janelas. Mas eu consegui dar um jogo de cintura. Eu tive muitos amigos meus que morreram, jovens como eu, morreram assassinados pela ditadura, outros foram torturados. Era uma coisa terrível, uma coisa... Mas nós lutamos, nós resistimos bravamente. O pior período foi o período da década de 70, 1970, no governo Médici. Ali realmente foi sanguinário. Foi o mais sanguinário dos ditadores, foi o Garrastazu Médici. Eles tinham um filhote de jacaré lá no doicode, onde eles puxavam com uma corda no pescoço, esse filhote de jacaré, né? A Dulce contou isso. E eu fui uma noite, não lembro se era noite, se era dia, eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura, e me botaram nua, me amarraram numa cadeira e posaram o jacaré passando pelo meu corpo nu. Eu acreditei que o meu filho tivesse sido entregue ao juizado de menores. Eles me fizeram acreditar nisso. Meu filho tinha 3 anos e meio, o José Ricardo. E eu caí na armadilha, né? Porque acreditei mesmo, porque eu vi todos os meus irmãos presos. E meus irmãos não tinham nenhuma militância política. Eles invadiram a casa da minha mãe, prenderam meus irmãos, minha cunhada, que está fazendo um mês de casada com meu irmão. E
Eu acreditei que a minha mãe tivesse presa. Eles, inclusive, de gozações diziam a Maria Guerrilheira, porque a minha mãe se chama Maria. As únicas pessoas que não foram presas, depois eu vim a saber, foi a minha mãe, o meu filho de 3 anos e meio e o meu irmão, Custódio Coimbra, que era menor de idade, tinha 14 anos na época. E lá se vão 54 anos e parece que não aprendemos nada. Estamos repetindo a história. Muitos lutaram pela democracia, pelo teu direito de discordar do regime democrático. Por isso derramaram sangue, lágrimas e tiveram suas vidas ceifadas. O documento da CIA, a agência de inteligência americana, mostra que Geisel não só sabia, mas também determinou que as execuções deviam ser autorizadas diretamente pelo então chefe do SNI, General Figueiredo, que seria depois o último presidente do período da... Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai